Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 7. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós vimos no capítulo 4 até o início do capítulo 5, que Paulo falou em termos gerais do despojar do velho homem e se revestir-se do novo. No texto anterior que nós vimos semana passada, ele falou em imitar a Deus e andar em amor e falar coisas boas, cuidado com aquilo que você tem no coração. Ele fala voltado mais para uma vida em amor e mudando o pensamento, mudando também a sua ação. Ele fala isso aí até o versículo 2 do capítulo 5. Agora Paulo passa a falar de forma muito clara, mas muito clara, do pecado da porneia. Porneia é o termo grego que tem aqui quando é traduzido para impudicícia. Você lê um texto desse e fala: o que é isso? Porneia é a fonte da palavra pornografia. Quando você vê no grego porneia, você já vincula a alguma coisa. Então essa palavra grega traduzida para impudicícia, que é a perversão sexual, ele fala de forma clara e bem popular para os seus dias, num contexto em que os judeus viviam sob o domínio de Roma, e Roma, mais as outras cidades, como a cidade de Éfeso, onde tinha a deusa Diana, era um problema muito sério essa questão da perversão sexual. E quando ele trata aqui, ele está tratando de todos os tipos, ou seja, tudo que opera contra a santidade no casamento. Lá na frente nós vamos ver ainda no capítulo 5, a partir do versículo 23, nós vamos começar a tratar do casamento. Paulo já está antecedendo aquilo que ele vai tratar lá na frente. Então nós vimos lá, a gente vê lá no livro de Mateus, Jesus tratando lá no capítulo 19 da questão do divórcio. Quando ele fala que de forma alguma o homem poderia separar da sua esposa, não poderia conceder carta de divórcio, a não ser por relações sexuais ilícitas, como ele diz lá. Ou seja, ele tá falando do problema, aqui ele está falando do problema sério, que envolve a pornografia, que envolve as questões sexuais dentro do casamento. Na verdade, ele está dizendo que todas essas coisas, ela opera contra a santidade no casamento. Neste texto, Paulo alerta para a vida nas trevas. Eu não li, mas se você prestar atenção aí no versículo 8, que nós vamos tratar semana que vem, ele começa aqui: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Ele vai, a partir do versículo 8, ele vai falar de uma vida na luz. Até aqui ele estava: outrora vocês eram trevas, agora vocês são luz. Então, essa vida nas trevas, ela se caracteriza muito por algumas coisas que estão escritas aqui nesse texto. E nós vamos ver essas coisas. Esse texto, ele traz uma concentração, numa preocupação com o cuidado que você deve ter no falar. Cuidado no falar.
Meus irmãos, infelizmente, a igreja moderna, ela concebe que Deus, o que Deus exige do cristão, é que ele tenha fé, e que essa fé é demonstrada quando Deus faz um sinal na vida daquela pessoa. Um sinal financeiro, um milagre, um problema resolvido na família. A vida com Deus se resume em você crer em Deus. Crer que Jesus tem poder. Nós comentamos aqui que o problema é muito sério nos tempos de Jesus, era que eles crescem que Jesus era Deus. Nós não temos mais esse problema hoje. Mas eles criam que Jesus era homem. Esse é o nosso problema hoje. Que nós temos que viver conforme Jesus viveu como homem aqui neste mundo. Então, aqui nesse texto, ele vai fazer algumas colocações muito sérias. O versículo 3 e 4, ele vem falar sobre a conversa sobre sexo, quando ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, essas impurezas estão relacionadas com a impudicícia, que é a porneia aqui no início, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Ele está dizendo que sobre esse assunto, nem sequer nomeie entre vós. Vocês não podem nem ao menos conversar sobre assunto pornográfico. Isso não pode nem nomear no meio de vocês. Não pode haver o mínimo de conversa sobre isso. E ele vai continuar, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Então você nota o seguinte, que ele faz uma colocação, que a conversa sobre sexo, que pode envergonhar, ou pode prejudicar a vida espiritual de um piedoso, não pode nem ao menos ser nomeada numa conversa entre cristãos. Não pode. Se prejudica a vida espiritual, se traz tristeza ao Espírito Santo no coração, isso não pode ser nem ao menos nomeado. E que a graça, ele coloca aqui, daquilo que é sarcástico, seja substituída pela mais verdadeira graça do agradecimento. Então, ele está dizendo o seguinte, aquilo que é sarcástico, aquilo que é chulo, aquilo que é um linguajar profano, isso não deve ser graça na boca de ninguém. O que deve estar na boca das pessoas é uma ação de graças. O que ele está dizendo? É a pessoa, quando for conversar sobre esses assuntos, ela tem que respeitar. Ele não está dizendo que nós não devemos conversar sobre sexo, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a conversa nesse assunto tem que ser uma conversa séria, respeitando o dom, respeitando de forma sábia. Por exemplo, uma jovem que vai casar, conversar com uma senhora sobre questão de sexo, um jovem, um rapaz, ou seja, um pai com um filho ou com a filha, tratar desse assunto de forma séria, dando graças a Deus, não com chocarrices, não com brincadeira. O que a palavra não quer, meus irmãos, é conversa desrespeitosa que prejudique a vida espiritual. Conversa que gera desrespeito ao próximo. O que a palavra está dizendo é que na sua boca não deve sair nada que venha prejudicar a sua vida espiritual. As conversas, meus irmãos, sobre sexo, posses ou pessoas, e aqui nós estamos incluindo pessoas, nós devemos tomar muito cuidado. Eu não sei se você já reparou que muitas das vezes quando você vai conversar com alguém,
não demora 5 minutos, aparece o nome de alguém. Aparece o nome de uma terceira pessoa que não está na conversa. Conversa que envolve sexo, posses, dinheiro. E aqui na frente nós vamos ver por que ele fala isso. Pessoas, elas devem ser dirigidas pelo espírito de agradecimento e louvor a Deus. Você deve falar aquilo que edifica. Eu estava numa reunião há poucos dias, e alguém me perguntou uma coisa, eu falei assim, eu não vou falar isso não. Só por quê? Não, porque você pode ter um pensamento errado sobre uma outra pessoa, então eu não vou falar. Porque ela não está aqui, e eu não quero que você fique com um pensamento errado sobre ela. Na hora que ela estiver junto, a gente fala. E não falei. Porque me veio o coração isso, para que eu vou falar algo que pode gerar no outro uma dúvida sobre uma terceira pessoa, a pessoa depois vai estar com um pé atrás, com outro, complicado, meus irmãos, complicado. Então ele está falando sobre isso, que a palavra não deve ser desrespeitosa, que não prejudique a vida espiritual. No versículo 5 e 6, ele avança quando ele diz, sabei pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra. Nota que ele coloca essas expressões tudo num pacote só, tudo dentro da mesma cesta. Ele coloca aquele que é incontinente, impuro, avarento, que é idólatra. Nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Cristo e de Deus. Meus irmãos, Paulo, ele está usando de uma dureza tremenda aqui nesse texto. Ninguém vos engane, ele continua, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele está dizendo, quem pratica, quem vive uma vida assim, sobre eles vem a ira de Deus. Ninguém se engane com isso. Isso não é brincadeira. Paulo está jogando de forma tão dura as consequências dos pecados que ele acabou de enumerar. As consequências são muito pesadas. E ele coloca no bojo aquelas pessoas que fazem a porneia, ele põe junto com impuros, com incontinentes, com avarento, até o avarento entra aqui no bojo. E ele ainda vai afirmar ainda, né? O avarento é idólatra. Nós falamos muito que a idolatria no Brasil é isso e aquilo, mas às vezes no nosso meio nós temos pessoas avarentas. A avareza é idolatria ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Não, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. De fato, o amor ao dinheiro. Mas eu não amo o dinheiro, eu só sou econômico. Normalmente é assim que nós colocamos uma capa no nosso pecado. Você pode ser econômico, mas você não pode ser avarento, não. Porque a avareza é idolatria. Então, cuidado com o dinheiro. Dinheiro é um problema, sim. Ele é um problema quando você gasta muito, porque você está jogando as bênçãos de Deus fora. Ele é um problema quando você é avarento, porque isso é idolatria. Ele é um problema quando você confia nele. Mas ele é uma bênção quando você ajuda o seu próximo. Ele é uma bênção quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta. Mas ele é um problema quando você faz dele o ídolo da sua vida. Então ele põe no mesmo pacote tudo isso, e ele vai dizer que essas pessoas não têm herança no reino. Meus irmãos, somente para quem nasceu de novo, e o nasci de novo, aquele que não nasceu de novo, vive assim. Essa é a realidade da vida. E isso, se você vincular esse texto com o texto, o início do versículo 8, você vai ver que essa é a vida nas trevas. Essa é a vida nas trevas.
Fala, peraí, pastor, mas tem pessoas que é membro da igreja que você ouve coisas da boca dela que Deus me livre, vida nas trevas. Ah, mas ele é membro da igreja, vida nas trevas. Pode ser até alguém nascido de novo que vai precisar de passar por um processo de disciplina, para que saia dessa vida, que depois ele vai falar sobre a vida na luz, que é outro assunto semana que vem. E no versículo 7 ele diz assim, portanto, não sejais participante com eles. E note o seguinte, meus irmãos, olha o versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso, olha, cuidado que você pode ser enganado por pessoas que vêm com palavras vãs, que vêm dizer para você, talvez, que esse raciocínio é legalista, que você está ficando crente demais, que não tem problema. Ele diz, que ninguém se engane, não se deixe enganar por ninguém, não se deixe enganar, porque isso não é brincadeira. Quando ele diz, por essas coisas, vem a ira de Deus. A ira de Deus vem por causa destas coisas. Não tem, o texto não tem como você sair dele. E aí no versículo 7, portanto, não sejais participante com eles. Não participe com eles. Aí você vai dizer, o que é participar? É ter vida em comum. É você retornar ao Salmo 1. Não ande, não pare e nem se assente. Às vezes nós fazemos isso, meus irmãos, nós vamos em determinados ambientes, muitas vezes até ambientes familiares, numa festinha, num churrasco, que está correndo solto a piada, está correndo solto as profanações, e nós estamos lá no meio rindo. É o Espírito Santo na mesa com o capeta e rindo. Tem jeito, meus irmãos. Ele está dizendo claramente, não sejais participantes com eles. Se é isso que eles fazem, afaste-se. Afaste-se deles. Então, meus irmãos, o versículo 7 nos mostra que não tornar-se participante nesse estilo de vida, na verdade, unir-se a esses pecadores, que a própria Bíblia diz que são, é negar completamente a sua profissão de fé, é negar que você é cristão. Por isso, muitas vezes, o incrédulo, aquele que vive nas trevas, faz tudo isso, e quando você sai, ele diz, está vendo aí, estava aqui no nosso meio, rindo disso, rindo daquilo, está vendo? Depois ainda fala que é crente, vai lá para a frente da igreja, fica lá na frente da igreja falando que é crente, vai lá tocar, cantar, senta lá e fica lá como bonzinho, mas aqui está rindo da piada pornográfica, está rindo de tudo isso. Meu irmão, está implícito nesse texto o perigo de participar das mesmas consequências no julgamento de Deus. O texto está dizendo isso. É perigoso você participar com aqueles que estão debaixo de um julgamento pesado da mão de Deus. Cuidado com isso. E aqui, meus irmãos, por que Paulo mostra isso? Meus irmãos, porque Deus é luz. Quando ele vai falar aqui na frente que, no versículo 8, que ele vai falar sobre a luz do Senhor, que nós devemos andar nela, nós vamos falar sobre isso semana que vem, ele vai falar que Deus é luz. Por que Deus é luz? Isso não tem nele desvio moral. Jesus, como homem, viveu no mundo, mas não se contaminou com a vida nas trevas. Jesus viveu como homem e não se contaminou com essas coisas. Porque nos dias de Cristo não existia isso? Claro que existia. Paulo está escrevendo nos dias de Cristo. Paulo está escrevendo poucos anos, vamos colocar aqui 60 anos depois da morte do Senhor.
Estou falando que a carta tem essa idade, mas vamos colocar que seja 60 anos. Ou seja, é nos dias de Cristo. É nos dias de Cristo que a vida sexual de Roma era uma barbaridade. Dizer que hoje é pior, nós podemos até dizer, mas naquela época também não era assim. Meus irmãos, a igreja é chamada para viver como Cristo viveu. A natureza de Cristo em nós não aceita um estilo de vida como aqueles que vivem nas trevas. Você não pode querer viver a natureza de Cristo em você vivendo nas trevas. Não tem como fazer isso. E a santidade, meus irmãos, é o que o Senhor quer para a sua igreja. Não podemos perder de vista, meus irmãos, que nós fomos comprados e fomos chamados para sermos povo de Deus. A igreja é o Israel do Velho Testamento. A igreja está sendo preparada para viver eternamente com o Senhor no reino do porvir, aonde não há pecado. Aí você diz assim, não, mas quando Jesus voltar, Ele vai mudar a minha natureza, então a partir daquele dia eu não peco mais. Meus irmãos, não é isso. Jesus não morreu para você viver uma vida no mundo, se deleitando no mundo, e depois, quando Ele voltar, Ele vai acabar com isso, vai te purificar. Não, não é isso que a Bíblia fala, não. O que a Bíblia fala é que Ele te dá o novo nascimento para que você comece a viver uma vida de santidade ainda aqui neste mundo. Ainda aqui. E essas questões que ele coloca aqui, meus irmãos, são questões muito sérias que nós encontramos na nossa sociedade hoje. Nós encontramos isso na sociedade de forma clara. Você não vê uma novela que não tenha homossexualismo, você não vê uma novela que não tenha uma liberdade sexual exagerada. É impressionante como que no nosso meio, às vezes pais cristãos pegam meninas de 5, 6 anos e vestem elas como mulher. Eu fico impressionado com isso. Põe roupa de uma mulher, de uma moça de 20 numa menina de 9, de 10. Ou seja, a visão do zelo pela questão da sensualidade saiu, mas já sumiu, não tem mais o zelo. Você vai em determinadas festas de infantil, agora não tem mais isso, né, porque a pandemia acabou, mas você ia em determinadas festas, você olhava as crianças e pensava, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Isso é incentivar, antecipar a tendência natural do sexo. Aí minha palavra para os pais que têm filhas mulheres, você tem que tomar cuidado com isso, sem considerar o pai e a mãe que permite ou até incentiva o relacionamento sexual fora do casamento. Ah, pastor, mas isso hoje é natural. Que natural nada, gente. Isso é do mundo, isso é vida mundana. Não existe isso não. Não existe essa história de uma mãe pegar uma filha com 15, 16 anos e dar a ela uma caixa de anticoncepcional. Isso não existe. Isso está no mundo. O mundo não deixa que o mundo entre na sua cabeça. Não deixe. E aí, meus irmãos, nós vamos para um negócio muito mais sério, que é a comunicação moderna que nós falamos semana passada. Cuidado com os grupos que você participa em WhatsApp, em Instagram. Eu tenho visto determinadas fotos de pessoas que ficam postando no Instagram, que se diz evangélica, que são membros de igreja, que eu fico pensando, meu Deus do céu, que é isso? Será que essa fulana, essa irmã, entre aspas, não entende que o corpo dela é de Cristo? Que conversa é essa? Que conversa é essa?
Cuidado com essa comunicação social moderna. Nós vemos forma clara como a vida é a vida nas trevas através dessas comunicações. E Paulo está atacando todas essas coisas, atacando não, ele está mostrando como é a vida nas trevas. Ele está simplesmente mostrando isso. O homem sem Cristo, meus irmãos, ele busca todo tipo de conversação torpe. O homem sem Cristo busca todo tipo de conversa que não edifica. Piadas picantes, o homem sem Cristo é assim. Na nossa cultura, o sexo se transformou em algo completamente impuro. Impuro, o sexo se tornou impuro. É impressionante a quantidade de meninas de 14, 15 anos que têm uma vida sexual ativa. Ativa, que não tem a menor condição de casar. Isso é pecado. Isto é pecado. E, é lá no mundo, né? Não, é dentro da igreja. É impressionante as coisas que você ouve relacionado com membros de igreja, que envolve essas questões. Coisas absurdas que eu não vou mencionar aqui, porque fica até triste, porque são coisas que não modificam, não são em nada diferente daqueles que vivem nas trevas e estão condenadas ao inferno. Em nada modifica. Então, meus irmãos, praticamente é necessário uma análise séria sobre a nossa conversação, é necessário uma análise séria sobre o que nós pensamos sobre essas coisas, é uma análise muito séria sobre como nós tratamos assuntos sérios que envolvem a vida nas trevas. Nós precisamos de parar e pensar em tudo isso. Cuidado com aqueles que não demonstram preocupação com o que falam. Tome cuidado. Se é alguém próximo de você, chama atenção, fala, perto de mim não. Não fala isso perto de mim. Não quero essa conversa perto de mim. Cuidado com os meios de comunicação dos nossos dias. Afaste o seu filho, a sua filha, das redes sociais. Afaste o seu filho, a sua filha, dos celulares. Não dá um celular para a criança, porque você vai dar a ela a porta para tudo isso. Ou então você seleciona o que vai ver. Transfere do celular para a televisão, onde está todo mundo passando na porta. Para lá e para cá. Porque a situação, isso não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando, porque Paulo, ele é muito duro. Ele diz que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que realmente vivem essa vida impura. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, fazendo a seguinte pergunta: como tem sido a vida das pessoas no meio social em que você vive? Como tem sido? Qual é a avaliação que você faz do meio social em que você vive com esse texto? Colocando como base de análise, não o que você pensa, mas o que o texto diz. O que você ouviu no último festa, no último churrasco, ou a última vez que você acessou um determinado grupo? O que você ouviu? O que você viu? O que você viu? Compare o grupo social que você está inserido nele com o texto. Leia de novo, compare. Se não está condizente com o texto, eu pergunto a você, não está na hora de você mudar de grupo social? Não está na hora de você mudar a maneira de você falar, de conversar, e a maneira de você lidar com tudo isso? Meu irmão, minha irmã, aqueles que não têm Cristo, não adianta falar nada disso com eles. Eles vão te chamar de retrógrado, vão te chamar de xiita, de fundamentalista, vão te chamar de qualquer outro nome moderno desse aí, que significa nada mais do que cabeça dura que você é como cristão. Mas eu prefiro ser cabeça dura como cristão e viver conforme
O Senhor Jesus quer que eu viva. Muitos vão dizer, isso é bobagem. Jesus não vai voltar. Tudo bem, se Jesus não voltar para acertar tudo, eu vou pelo menos ter vivido uma vida equilibrada e uma vida dentro dos padrões bíblicos e satisfeito com a minha vida. Agora, se ele voltar, conforme diz as Escrituras, eu quero ver como é que vai ser. Eu quero ver como é que vai ser. Aí eu quero ver. Porque se ele não voltar, todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo vai ter o mesmo fim. A única coisa que aconteceu é que eu talvez não tenha aproveitado desse mundo como a maioria aproveitou. Mas se ele voltar, conforme diz as Escrituras, eu quero ver o que vai acontecer. Porque aí a promessa é difícil. Então, nós vamos terminar deixando para você isso. Pense nisso, porque isso não é brincadeira. Vamos passar para a nossa ceia.